Você tem que se virar nos 20 minutos. E daí, amados, estava no culto, já uns 40 minutos de culto, e eu tive uma visão de Deus. E se você não crê, visão, o problema é seu. Mas se você crê, quem sabe você pode ver também hoje, em nome de Jesus. E se for um Tomé também, Deus pode abrir os teus olhos só para mostrar para você que Ele é Deus. Aleluia. Eu vi quando um ser de branco entrou pela porta da igreja. E ele veio caminhando pelo corredor em direção ao altar, e aquilo me deixou incomodado. Porque geralmente, amados, quando eu chego na igreja, ou ele já está e eu vejo, ou pelo menos quando eu entro na igreja, eu já sinto a presença dele. E ele estava chegando, e ele não costuma chegar atrasado. E ele sentou do meu lado, no altar, e para me deixar mais ainda, irmão, frustrado, ele começa a chorar. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo tem sentimentos. Eu vou repetir. O Espírito Santo tem sentimentos. Tiago 4,5 diz que ele tem ciúme de você. Efésios 4,30 diz que ele se entristece. E nós não devemos entristecê-lo. E a Bíblia, irmãos, eu envolvido nessa visão, nessa revelação, ele chorando, e de repente ele olha para mim, e para minha surpresa, ele diz: faz muito tempo que eu quero pregar aqui, mas eles não deixam mais eu pregar. Eu quero cantar aqui nessa igreja faz tempo, e eles não deixam eu cantar. E toda vez que eu me manifesto no meio deles, alguém vai lá e toca aquela campainha e manda eu parar. Tinha uma campainha e se mandou parar. Ele diz: mas hoje eu quero te usar. E nisso, envolvido nessa revelação, alguém toca no meu ombro e diz: pastor, o senhor é a próxima atração depois do louvor. Eu disse: agora eu entendi. Meu filho, eu não sou atração, eu sou profeta de Deus. Se você quiser essa atração, tinha que ter trazido aqui outra pessoa, não eu sou profeta de Deus. Quando eu peguei o microfone, ele sai do altar, vai lá para a porta. Uma igreja tão grande quanto a nossa. E lá da porta, eu saudando a igreja como faço de costume, ele fazia sinal para mim para estender as mãos para o meu lado. Do meu lado, amados, tinha um coral escrito Cordeirinhos de Cristo. E ele fazia sinal para estender a mão. E eu queria saudar a igreja e começar a pregar. E de tanto ele fazer sinal, eu peguei e estendi a mão para o coral, fechei os olhos, e depois, sei lá, de 1 minuto, 2, nada aconteceu. E eu já comecei a ouvir cochichos na igreja e no altar. Devia ter uns 70 obreiros ou mais no altar. Eu disse: eu vou pregar, acho que eu fiquei doido. E quando eu comecei a querer pregar de novo, ele saiu da porta, veio até a frente do altar e disse: estenda a mão e não tira. Daí, irmãos, vou fazer o quê? Eu fechei os olhos, estendi a mão e deixa cochichar. E depois de algum tempo, eu acho, irmão, sinceramente, que pode ter levado até uns 5 minutos. Já pensou, irmãos? Se eu ficasse aqui 5 minutos assim? Eu ouço não um cochicho. Eu ouço não pessoas cochichando, mas eu ouço uma das crianças sendo batizada e falando em línguas estranhas. Glória a Deus. Oh, canabraçu, lavachaias. A gente não é nada sem o Espírito Santo, irmãos. Esse templo aqui não é nada sem o Espírito Santo. A igreja não é nada sem o Espírito Santo. Aleluias. E quando uma das crianças é batizada no Espírito
Espírito Santo, ela começa a falar em línguas, ela abraça a outra, a criança também é batizada no Espírito Santo. E Jesus começou a batizar um após outro. E foi batizando, eram umas 30 crianças. E Jesus batizou todas com o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando tinha uma manifestação no meio da igreja, alguém falando em línguas, alguém glorificando muito mais alto, ou alguém levantado, fazia alguma manifestação, ia um obreiro lá e tocava a campainha para parar. Mas ninguém teve coragem de mandar as crianças parar. Por quê? Porque, irmãos, até o mais vazio de Deus, até o mais carnal que estava naquele altar, quando olhou aquilo ali, sabia que aquelas crianças eram o mover de Deus, e ninguém teve coragem de parar o mover de Deus. Aleluia! Glória! Aleluia, Jesus! E as crianças cheias do Espírito Santo. E a igreja, umas 600 pessoas, com os olhos estralados, igual um sapo que morreu em dia de enchente. Daí, de repente, uma criança. Irmãos, eu fico surpreso do que Deus pode fazer através de uma vida. Deus não precisa, irmãos, de muitos para fazer o que Ele quer. Ele só precisa de uma pessoa. Aleluia. Será que nessa noite, entre nós, Ele vai achar alguém nessa noite?